que te abala não é o que acontece, é o significado que você dá ao que acontece. E é por isso que tem várias pessoas que parecem inabaláveis, enquanto tem outras que quebram, sobre qualquer pressãozinha. E não é genética, não é sorte, é mentalidade, aqui. E hoje nós vamos se aprofundar nisso, porque construir uma mente tão forte que ninguém te abale não é sobre virar uma pessoa fria, não. Não é sobre não sentir nada, é sobre interpretar as coisas de uma maneira diferente. Tem gente que parece inabalável, mas não porque nunca enfrenta problemas, é porque não negocia a própria identidade quando um problema aparece. A maioria das pessoas muda quem é independente do cenário. Recebe uma crítica, aí já começa a duvidar. Tem um erro, já começa a concluir que não é capaz. Não vê resultado rápido e já decide que não nasceu para aquilo. E aí você começa a perceber esse padrão. O evento é externo, mas a desistência é interna. E quando sempre começa com uma frase silenciosa, né? Talvez eu não seja boa nisso. Talvez não é pra mim, sabe? Eu não sei se eu consigo. Isso é mentalidade fixa, operando sem você perceber. A mentalidade fixa, ela transforma a dificuldade em identidade. Errou? Eu sou ruim. Falhou? Eu não sirvo pra isso. Demorou? Eu não tenho talento. Mas a mentalidade de crescimento faz outra leitura. Você errou? O que eu posso ajustar? Eu falhei? O que eu aprendi? Eu demorei? O que eu posso repetir melhor? Percebe como a pergunta muda e faz toda a diferença? Eu vou ser honesta com você. Eu já tive fases em que eu parecia extremamente forte por fora, mas por dentro eu estava destruída. Eu fazia, eu trabalhava, eu aparecia, mas ainda assim, jogando pequeno, sabe? Ainda dentro de um limite confortável para mim. E toda vez que algo dava errado, eu sentia que aquele impulso de parar era muito grande. Não porque eu não sabia o que fazer, mas porque o desconforto mexia com a minha identidade. Foi quando eu entendi uma coisa muito importante. A força mental não é aguentar pressão, é manter a direção mesmo sob pressão. E eu quero que a gente aprofunda nisso, sabe? De uma forma prática, que vocês entendam. A sua mente funciona como um filtro. Vamos imaginar um filtro. O que acontece não determina a sua reação. O que você acredita determina. Se você acredita que erro significa fracasso, qualquer erro vai te paralisar. Se você acredita que erro significa um feedback, erro vira simplesmente uma ferramenta. A situação é a mesma, mas a interpretação muda, é diferente. E é aí que nasce a mente inabalável. Agora deixa eu dar uma provocada aqui em você. Quando algo dá errado, qual é a primeira frase que vem na tua cabeça? Eu não consigo. Isso sempre acontece comigo. Eu sabia que ia dar errado. Essas frases não são verdade absoluta não, viu? São padrões aprendidos e padrão repetido vira identidade. O cérebro acredita no que você repete. Se você repete dúvida, ele fortalece insegurança. Se você repete responsabilidade, ele fortalece a autonomia. Não é pensamento positivo não, é treinamento cognitivo. Existe uma coisa que quase ninguém fala. A mente forte não é construída em momentos grandiosos. Ela é construída nas microdecisões diárias. Quando você acorda sem vontade, mesmo assim cumpre o que você disse que ia fazer. Quando percebe uma crítica, mas aí você decide filtrar e não internalizar dentro de você. Quando acontece uma falha, mas você decide ajustar em vez de desistir. Essas pequenas decisões vão acumulando evidências internas. Evidências internas constroem confiança. Confiança não nasce de aplausos, não. Ela nasce de coerência. Você começa a confiar em você quando você faz o que você disse que você ia fazer, mesmo que seja pequeno, mesmo sem vontade. Agora vamos falar de algo desconfortável. Muitas pessoas dizem que querem ser fortes, mas evitam tudo que possa fortalecer elas.
Evita o desconforto, evita a responsabilidade, evita a exposição. Mas a força mental, ela exige exposição ao desconforto. Não significa você se jogar pro caos. Significa escolher pequenos desconfortos diários. Um exemplo simples disso, vai. Se você evita falar em público, você vai começar a falar em grupos pequenos. Se você evita se posicionar, começa dando mais opinião, mesmo que seja pequeno, sabe? Porque o cérebro, ele aprende aquilo que não é uma ameaça mortal. E cada vez que você sobrevive ao desconforto, ele recalibra. E o que antes parecia assustador vira administrável. Tem outra coisa muito importante que, você precisa entender. Você não controla o mundo. Você só controla a sua resposta a ele. E isso te liberta. Se alguém te critica, você pode escolher absorver tudo que a pessoa está falando ou simplesmente extrair aquilo que faz sentido para sua vida. Se algo atrasa, você pode escolher interpretar como um fracasso ou como parte do processo. Ser inabalável não é não sentir nada, é não deixar o sentimento decidir por você. Agora eu quero te dar uma estrutura prática para você treinar. Primeiro, consciência. Perceba qual pensamento surge quando algo dá errado. Segundo, questionamento. Pergunte, isso é fato ou é apenas uma interpretação? Terceiro, reenquadramento. Troque o porquê isso comigo por porquê, o que isso está me ensinando. E quarto, ação mínima. Mesmo desconfortável, execute algo pequeno relacionado ao seu problema. Isso cria evidência e evidência muda a crença. Eu quero que você entenda uma coisa profundamente. A vida não vai parar de te testar, não. O problema não vai desaparecer quando você crescer. Eles aumentam de nível, na verdade. A diferença é que a sua mente também aumenta. E quando a sua mente cresce, os problemas parecem diminuir. Não porque eles mudaram, mas porque você mudou. Talvez você esteja esperando um momento em que tudo vai estar organizado, né? Mas a mente forte não nasce em ambiente controlado. Nasce no caos administrado. Nasce quando você decide. Eu posso não controlar tudo, mas eu controlo como eu vou responder a tudo. E isso é poderoso, isso é poder de verdade. Agora deixa eu deixar uma coisa bem direta aqui. Você não precisa virar uma outra pessoa. Você precisa parar de abandonar quem você quer ser quando as coisas ficam difíceis. Porque toda vez que você decide diante do desconforto, você reforça a fragilidade. Toda vez que você continua, apesar do desconforto, você constrói força. E força é construída, não é herdada, não. Então hoje, eu quero que você faça uma coisa simples. Escolha uma ação que normalmente te abalaria e decida antecipadamente como você vai responder a isso. Não é emocionalmente, não. É estrategicamente. Decide antes do caos. Isso muda tudo. Porque você parar de reagir e começar a conduzir as coisas que acontecem na sua vida é forte. Construir uma mente que ninguém abala não significa que você nunca vai sentir medo. Significa que o medo simplesmente não manda. Não significa que você nunca vai errar. Óbvio que vai, né? Só significa que o erro não te define. Não significa que você não vai duvidar do seu caminho. Significa que a dúvida simplesmente não decide. E quando você atinge esse ponto, você para de procurar validação. Para de procurar a confirmação externa fora de você. E começa a confiar no seu próprio processo. Bom, no próximo vídeo eu quero me aprofundar como aplicar isso no seu dia a dia. Quando a pressão vem de pessoas próximas, sabe? Família, parceiro, ambiente de trabalho, por exemplo, escola. Porque ser forte sozinho é uma coisa. Ser forte quando o mundo questiona
é outro nível. Mas por agora, leva isso com você. Você não precisa de menos problemas. Você precisa de uma mente maior que eles. Isso é forte. E isso te constrói um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez, desconforto enfrentado de cada vez. E é assim que você se torna, de verdade, inabalável. Obrigado por ter ficado até agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like. Segue lá nas redes sociais, ó. Beijinhos e cheers. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.